mas na nossa vida real, um oponente é necessário. Cara, eu tava aqui no trânsito, vim aqui pra minha fisioterapia agora e no caminho eu tava pensando uma coisa, cara. Depois tu me diz se isso é besteira da minha cabeça ou se faz sentido ou não. Sobre a importância de termos inimigos, de termos oponentes, rivais, né? Se tu for parar pra pensar, na história da humanidade as nações sempre tiveram rivais. Quando tu constrói um super-herói, por exemplo, como personagem de um quadrinho, de um filme, de alguma coisa, o que vai categorizar se aquela história vai ser boa, necessariamente é o vilão ou a rivalidade entre os dois. E muitas das características do próprio herói são evidenciadas pelo próprio vilão. Por exemplo, o Batman foi construído como um personagem, um herói barra anti-herói, todo certo, com um código de ética, né, dele próprio, e esse código ele foi evidenciado pelo seu principal vilão, que é o Coringa, que é o mais legal, onde tem uma ausência total de ética, né, que é uma loucura toda a cabeça dele, se tu parar pra pensar. E se tu for ver qual que é o vilão mais legal do Batman, com certeza é o Coringa. Ah, mas o Charada, não sei o que, eles podem ser legais, mas nenhum casou tão bem quanto Batman e Coringa, principalmente no filme, né, do Cavaleiros das Trevas. Ficou incrível, casou certinho, ou seja, os vícios do vilão evidenciam as virtudes do herói, né? Não que a gente seja herói, mas se parar pra pensar, cara, tem uma certa importância que a gente tenha um oponente na vida. Olha, um oponente pode ser assim, ó, eu digo um oponente, alguém que tu projeta as tuas emoções negativas, pra não dizer assim, alguém que tu odeia, é muito forte falar isso, né? Mas alguém que tu projeta as tuas emoções negativas. Então, por exemplo, o conservador bolsonarista vai ter o petista como o seu oponente, o seu vilão, né? O inimigo em comum, né? Sempre temos um inimigo em comum. Toda causa tem um inimigo e inimigo em comum faz com que algo se torne uma causa, né? O cara tradicionalista vai ter o progressismo como seu inimigo. E assim vai indo, né? Nós somos feitos disso. Infelizmente, essa é uma falha da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa condição humana, de termos que ter um oponente para nos autoafirmar. Ah, mas isso é ruim, coisa do ego. Sim, mas existe. E todo mundo tem isso. Então todo mundo vai ter um oponente, né? Às vezes, quando tu é alguém mais trabalhado no teu caráter e tu sente que tá um pouco acima desse direita e esquerda, petismo, bolsonarismo, progressismo, tradicionalismo, sabe, essas coisas duais da vida mundana, quando tu se sente que tá um pouco mais acima disso, algumas pessoas, 1% da população, consegue se sobressair quanto a isso, e acredito que muitos de vocês que estão me assistindo agora estão nesse 1%, com certeza, né? Ainda assim, é importante ter um oponente, um arquirrival, um inimigo, e nesse caso, o teu inimigo acaba por se tornar alguém que faz a mesma coisa que tu e que faz até talvez melhor do que tu. Um exemplo, um concorrente. Um concorrente teu pode ser o teu inimigo, não que vocês vão se odiar. Vocês podem até ser amigos, né? Vocês podem até conviver juntos, mas na tua cabeça talvez seja aquela pessoa ali, ou aquele espaço que tu projeta as tuas emoções negativas. Não é pessoal. Não é pessoal esse negócio. Um concorrente pode ser teu inimigo, um rival. Todo mundo precisa ter um rival. Mas pra quê, Copini? Pra que serve ter um rival? Quando tu tem um rival, primeiro que aquilo te estimula a superar. Eu tô falando de tipo Goku e Vegeta. Pensa no Vegeta, cheio de orgulho, cheio de si, e ele encontra alguém que é muito mais forte do que ele, e além de mais forte, é mais carismático, o Goku. Só que o que seria do Vegeta se não tivesse o Goku, alguém mais forte do que ele? O Vegeta se tornou mais forte ao longo da saga para superar o Goku. O Vegeta tinha o sonho de superar o Goku. Em alguns momentos até superou, mas o Goku é mais forte que o Vegeta. Mas o Vegeta é infinitamente mais interessante do que o Goku, na minha opinião. Então, o rival, onde eles eram amigos na vida real, né, fora das batalhas, mas ainda assim eram rivais. Tá entendendo onde eu quero chegar? Um oponente, um concorrente na nossa vida real, sem filmes, sem desenhos, sem animes, sem histórias, mas na nossa vida real, um oponente é necessário. Quando eu tenho um oponente, eu uso desse arquétipo na minha cabeça para trabalhar a minha força, a minha potência, inclusive para lapidar o meu caráter. Por exemplo, se eu tenho como rival alguém que tem um comportamento diferente do meu, alguém que na minha cabeça aquele comportamento é ruim, isso meio que me força e me estimula a ter um comportamento que eu considero bom, que eu considero certo. Então um oponente todo errado, na minha visão, pode servir como um apelo de lapidação de caráter, lapidação de virtude, alguém que faz tudo errado, alguém que faz tudo errado no sentido de
sempre que faz algo que é diferente da minha visão de mundo. Então, eu observando alguém com olhos de arquirrival, talvez eu uso daquilo para ser aquilo que eu considero certo. Bom, agora tu me disse, faz sentido o que eu tava pensando aqui no trânsito, da importância de nós termos inimigos, de nós termos rivais, oponentes, não para sair batendo nas pessoas, principalmente para não odiar ninguém, não é necessário, mas para a gente ter um rival, para a gente ter o senso de competição, de automelhoria e autocrítica sempre ativado. Um dos grandes pilares da nossa energia masculina é ser um homem competitivo. E a competição, ela tende a se desligar à medida que a gente vai atingindo uma vida confortável. É muito normal tu ver um jovem adulto numa vida mais ou menos extremamente competitivo com sangue nos olhos. Mas à medida que esse cara vai comprando o seu primeiro imóvel, ou morando num lugar legal, comprando o seu primeiro carro, arrumando seu relacionamento, ajeitando a sua vida, a competição vai diminuindo, porque ele está entrando numa zona de conforto. Então a ideia, para manter essa energia masculina sempre ativa, a ideia de manter essa energia sempre ativa da competição, uma coisa que pode sustentar isso é termos sempre um inimigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora é a hora de deixar um Ei Copini, tô aqui. Todos nós temos aspirações e ninguém quer viver uma vida medíocre. Alguns querem ter a oportunidade de acelerar uma Lamborghini. Outros querem ter a liberdade de viajar para onde quiserem enquanto administram um negócio que rende no automático. Sucesso para alguns significa dinheiro, poder e admiração, enquanto que para outros significa viver bons momentos com a sua família. Independente do significado de sucesso para ti, isso se constrói com a mentalidade correta. Uma mentalidade blindada. Ao mesmo tempo em que a vida exige fúria por estarmos numa batalha, também exige paciência e a estratégia de um jogo de xadrez. Independente de quem você seja, da tua classe social ou da tua idade, todos nós temos o poder de nos reinventarmos e com isso nos tornarmos pessoas mais fortes e mais grandiosas. E nada na nossa vida nos faz se sentir mais vivo do que a sensação de crescimento. E toda mudança começa com uma simples escolha. Um desenvolvimento gigantesco. Eu hoje sou outra pessoa, tenho os objetivos claros dentro de mim, de onde eu quero chegar. Eu aprendi a ter um estilo de vida melhor, eu consegui desenvolver bem mais as coisas minhas.